Jesus, to break every chain, break every... Glória a Deus, nós cumprimentamos todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração no nome do Senhor. E daqui em breve nós iremos ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa visitar tua casa, tua família. Que o Senhor possa visitar você onde estiver acompanhando esse culto. Que estaremos a partir de agora glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Onde você estiver agora, se você puder abaixar a sua cabeça, seja na sua casa, seja dentro do seu automóvel, aí no estacionamento, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por este momento, essa oportunidade que temos de estar, meu Deus, em adoração aqui na tua casa, juntamente com os irmãos, ó Pai, que acompanha através das mídias sociais, através do seu carro, meu Deus, onde estiver uma pessoa louvando o teu nome, onde estiver uma pessoa com o pensamento voltado ao Senhor nesta noite, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor, a tua direção, que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado, Pai. Nós oramos, Deus amado, no nome do Senhor, consagrando as nossas vidas, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ministre conforme a tua vontade e o teu querer nesta noite, nesta reunião. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos e depois estaremos ouvindo uma palavra no nome de Jesus. Vamos adorar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, regrei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, não quero que os meus olhos
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que neste momento nós possamos também louvar o nome dEle, o Deus do impossível, aquele que faz o que o homem não pode fazer. Jesus, Ele pode entrar na sua causa nesta noite e fazer toda a diferença. Confia nele, louva o nome dEle e profetiza com esse louvor no nome do Senhor Jesus. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. oh, aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Não estamos sós, querido, Jesus está conosco. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Te adoramos, Senhor. Deus do impossível. Tu és impossível, Pai, tu cuida das nossas vidas. O Deus do impossível. Glória a Jesus, aleluia. Deus do impossível. O Deus do impossível
está conosco, no nome de Jesus. Vamos adorar e ouvir a palavra do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. A verdadeira paz que só Jesus pode dar. Ele é o príncipe da paz. E a palavra do Senhor diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, de modo que aquele que crê em Jesus não precisa mais fazer esforço algum para ter paz. Precisa entregar a vida para o Salvador, crer em Jesus e confiar nele. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Graças a Deus por isso, nós cumprimentamos a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através da internet, que é a rede mundial de computadores. Os cultos chegam a várias regiões do estado, até em outros países, né? Então nós glorificamos o Senhor por essa oportunidade. Nada mais é do que o cumprimento do que Jesus falou quando ele afirmou dessa forma: eu vos falo aos ouvidos, mas vocês pregarão nos telhados. O que é que está no telhado? Uma antena. Então, é a profecia que o mestre deixou para nós. Os irmãos que estão aqui no estacionamento, no interior dos seus veículos, usando máscara também, seguindo as normas do poder público, Deus abençoe também. Você que está longe aqui de Fernandópolis, em outra região, na sua casa, no trabalho, talvez no hospital, talvez numa penitenciária, que o Senhor alcance você poderosamente e visite a tua vida com o toque de cura, libertação. Aos que estão em alguma penitenciária, eu desejo a você que o Senhor Jesus liberte as cadeias da tua alma primeiro. Que Ele quebre as cadeias, correntes espirituais que te prendem. E assim as demais coisas serão acrescentadas. Quero ler com os irmãos uma parte da palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo João. Quem for abrir a Bíblia, abra comigo. João capítulo 10, verso 1 ao 5. Vamos falar sobre o Senhor Jesus se declara que Ele é o pastor. Em verdade, João 10:1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque reconhecem a voz, mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor que é poderoso para alcançar aquele que tem sede da Tua palavra, aquele que tem fome de justiça, aquele que quer ouvir a Tua voz. O Senhor prometeu na Tua palavra. O Senhor disse lá em Isaías 44, verso 3, que o Senhor vai derramar água sobre o sedento e rios de água sobre a terra seca. Então, meu Pai, todo aquele que tem sede de Te ouvir, aquele que disse consigo mesmo, Senhor, fala comigo, pois eu preciso ouvir Tua voz. Seja ele, meu Pai, quem for,
E aonde estiver essa pessoa, alcança ela com a tua graça, o teu poder. Pois só assim a tua palavra vai encontrar lugar no coração delas. Não é porque pessoas insignificantes como eu pregam que ela vai chegar, mas é porque o Senhor a envia com o poder e autoridade. Em nome de Jesus, meu Pai, continua conosco e com todo aquele que crê em Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, falar sobre Jesus, que é o bom pastor, é algo importante para nós, porque Deus, desde o Antigo Testamento, desde o Velho Testamento, Deus se declara como sendo pastor do seu povo. Nós podemos ver o próprio Davi no Salmo 23 falar isso. Davi, quando escreveu o Salmo 23, era um jovem pastor e ele dava um cuidado especial para as suas ovelhas. Cuidava, sarava, curava elas, dava alimento, dava água pura, limpa, trazia de volta, buscava a perdida, a extraviada ele ia atrás. Então Davi disse no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor. Também no Salmo 80, verso 1, a palavra de Deus fala e trata a Deus como pastor. No Salmo 80, versículo 1, de modo que Deus não tem dificuldade alguma de se identificar como pastor e nos comparar a ovelhas. É algo interessante esse aspecto. Nós somos comparados a ovelhas de diversas formas na Bíblia. No Salmo 100, no verso 3, o salmista começa a dizer no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, celebrai com júbilo ao Senhor. Aí no verso 3 do Salmo 100, ele fala, porque nós somos povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Então, desde o Velho Testamento, Deus já se revelava, já se identificava como pastor, e não há dificuldade alguma em nos comparar a ovelhas. Obviamente que estamos falando de Deus como um pastor celestial, sacerdotal, o sumo pastor, o grande pastor. Mas eu tenho que fazer um adendo aqui. Nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, nesse plano terreno, Deus também instituiu alguns para que exerçam o ministério de pastor. É verdade. Para os irmãos terem uma ideia, lá em Jeremias 3:15, Deus, no Velho Testamento, ele fala, eu vou nomear pastores para que apacentem o meu povo. Instituirei pastores, homens chamados por Deus, vocacionados por Deus para pastorear, para dirigir, para conduzir um povo. Antes de Jesus ser assunto no céu, recebido no céu, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E um desses dons, que ali a palavra significa ministério, serviço consagrado a Deus, ele fala, deu uns para pastores. Algumas pessoas, no começo da fé, elas entendiam muito bem isso. Com o tempo, perderam a essência. Nós... Alô, som. Meus irmãos, fiquei um pouco... Alô, som. Então, irmãos, fiquei um pouquinho rouco agora. Olha bem,
Algumas pessoas perderam, então, a essência de entender que Deus deixou pessoas para exercer, me perdoem pela rouquidão, a gente está um pouco empenhado no uso da garganta essa semana. Nós precisamos entender o plano de Deus obrigado, irmão, para a nossa vida. Enquanto estivermos nessa terra, com licença. Irmãos, enquanto estivermos nessa terra, até o arrebatamento da igreja, precisamos entender que o Senhor estabeleceu uma liderança para esse povo, que busca o Senhor, que serve a Deus. O apóstolo Paulo tem uma palavra, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 28, ele faz uma reunião com todos os presbíteros da igreja lá em Éfeso. Ele chama todos os presbíteros da região e faz uma reunião lá. Ele fala uma coisa, ele olha para aqueles pastores chamados presbíteros, ele fala: atentai por vós e para o rebanho. Olha o que Paulo fala. Para o qual Deus constituiu vocês para que pastoreiem o rebanho do Senhor. Então, enquanto Deus é o nosso grande pastor celestial, Ele também deixou pastores aqui neste mundo, até que a igreja de Cristo seja arrebatada. Quero fazer um convite para quem nos ouve pela internet. Se você um dia foi pastoreado por alguém, e você perdeu essa essência, você perdeu esse tesouro que você tinha dentro de você e hoje você se sente abandonado, procure ajuda espiritual. Deus deixou pessoas preparadas, vocacionadas para isso. Existem pessoas do bem, chamadas por Deus, para conduzir o rebanho. Eu quero dizer um alerta. Para quem um dia perdeu essa essência, perdeu essa fé, meu irmão, minha irmã, aonde você vai parar? Você está sofrendo e fazendo a sua família sofrer. Procure ajuda espiritual. Deus certamente vai indicar pessoas certas para te ajudar. Jesus é o grande pastor celestial. Deixou pastores também aqui. Mas por que ele nos compara a ovelhas? Ele se compara a um pastor porque ele sabe que pastor, ele cura as feridas da ovelha. Que um pastor, ele acompanha o crescimento da ovelha. Ele vai buscar a ovelha quando ela eventualmente se extravia. O pastor, ele conduz até a água limpa. O pastor conduz até o pasto quando o capim é verde e não tem contaminação. Mas Deus também nos compara a ovelha porque, olhem bem, as características das ovelhas. Diferentemente de outros animais de economia de subsistência, que o ser humano cria para poder viver da lã, da carne, a ovelha, ela é extremamente mansa, é dócil, ela é obediente e tem um potencial muito grande de interagir com o pastor, com o que guia, com o condutor dela. Por que o Senhor nos chama então e nos compara à ovelha? Porque Ele vê numa pessoa convertida característica dessa ovelha. A mansidão, a obediência ao pastor, a facilidade de ouvir a voz do pastor e interagir com ele.
Outras características, olha bem. Deus também vê nas ovelhas adjetivos que somente a ovelha tem. Por exemplo, ela é vulnerável. A ovelha não é o menor animal. Ela é maior que um gato. Ela é maior do que muitas cobras por aí. Mas um gato sabe se defender de muitas coisas. Até uma cobra sabe se defender. Até um cachorro menor que uma ovelha sabe se defender. Mas a ovelha sem o pastor, ela é vulnerável. Ela precisa de cuidados especiais. Ela precisa ser conduzida. Ela é vulnerável ao ataque do inimigo. Quando eu falo inimigo, eu estou aqui fazendo uma ilustração, ovelha-lobo. Porque ela não consegue lutar contra o lobo. Não há instinto de sobrevivência num animal ovelha para ela lutar contra um lobo. Diferentemente de um bode ou um cabrito que vai dar cabeçada, coice, vai empinar alguma coisa, a ovelha não, ela é vulnerável. Por isso o Senhor nos compara, então, às ovelhas. Para os irmãos terem uma ideia, como que Deus nos trata como ovelha, Ele deixou registrado na sua palavra, através do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Lá em Romanos 12, 7, olha como é que Deus nos vê e exige de nós comportamento semelhante de uma ovelha que não pode se defender e contra-atacar. Romanos 12, 7, Paulo diz assim, não paguem o mal com o mal. E Pedro repete isso, 1 Pedro 3, 9, não paguem o mal com o mal. Ovelha, mansa, obediente, mas vulnerável, precisa de cuidados especiais. A ovelha tem uma característica, presta bem atenção, você que está passando por algum tipo de tormento. Algumas pessoas passam certos tipos de tormento porque são verdadeiras ovelhas. E eu quero te provar, a ovelha, ela só consegue deitar para descansar quando ela tem total convicção de segurança. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele fala, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Quem sabe eu estou falando aqui com alguém aqui no estacionamento, no interior do veículo, usando máscara, ou com alguém em casa, e você está em tormento porque você não está sentindo segurança. Alguma coisa está tirando a sua paz, porque essa é a característica da ovelha. Ela vive um pouco sobressaltada. Ela só consegue descansar quando ela encontra total segurança. Características, adjetivos de uma ovelha, necessitam ser guiadas, curadas, resgatadas. Você que está se sentindo longe de Deus, pelo tudo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo, saiba que é característica de ovelha. Porque lá em Lucas 15, o Senhor Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida. Ele não falou que aquilo que está perdido é um bode, é um cabrito desgovernado. Não, ele falou que aquele pastor deixou o restante das ovelhas no aprisco e foi buscar a ovelha perdida. Porque é característica de uma ovelha, às vezes, ficar desorientada por não estar tão perto do pastor. Que aquele pastor usa pastores aqui na terra para conduzir também. Então você não pode se sentir a pior pessoa, o pior elemento, porque você está afastado, desgarrado. Porque a palavra desgarrado um dia se aplicou a mim
inclusive. Isaías 53, verso 6, o profeta messiânico escreveu, devidamente inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Não se sinta uma ovelha abandonada. Se você está extraviado, se você não está conseguindo dormir, deitar em pastos verdes, eu quero te trazer uma boa notícia. Da mesma forma que o Senhor, na parábola da ovelha perdida, buscou aquela ovelha machucada, ferida e cuidou dela, Ele também afirmou em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você pensa que está muito longe do Senhor? Nenhum lugar é tão longe que a misericórdia e a graça do pastor, do grande pastor Jesus, ninguém está tão longe dele que ele não possa ir buscar. Você quer o Senhor Jesus como teu pastor? Ele está disposto a buscar você, aonde você estiver, do jeito que você estiver. Permita que Deus seja, permita que Jesus seja, permita que o Espírito Santo seja o teu pastor celestial. Ele é especialista em tratar de ovelhas. Ele cuida das ovelhas, ele alimenta, ele cura as feridas. Ele traz ela de volta para o aprisco e dá refúgio para ela. Ei, aonde você está? Você está sentindo a tempestade te pegando? Você está sentindo que a distância de muitas coisas que você está perdendo também está levando você embora da presença do Senhor? Saiba que você é uma ovelha potencial para Jesus ir buscar. Você só precisa clamar por Jesus e falar: Senhor, eu te aceito como pastor da minha vida e eu entrego a minha vida ao Senhor, vem me socorrer. E Ele vai enviar pessoas, Ele vai enviar providência, Ele vai entrar com providência de pastor na sua vida. Uma coisa interessante do Salmo 23 também, ele me faz, o Senhor como pastor, como sendo o pastor celestial, que usa pastores aqui neste plano terreno, o Senhor como pastor me faz deitar em pastos verdejantes. O que é um pasto verdejante? É lugar onde eu posso descansar plenamente e onde o capim é limpo. Irmão, você deseja o Senhor como teu pastor, de toda a força do teu coração? Você deseja que Jesus assuma o controle da tua vida, que Ele venha sarar tuas feridas? Mas você tem que abandonar todo tipo de pasto que não seja o pasto verdejante. O que está acontecendo com você, que nessa crise que o mundo todo está passando, você talvez está experimentando outros pastos, onde o capim não é tão limpo. E você, por não estar sendo pastoreado pelo pastor Jesus, você não encontra mais a paz. Aonde é que você tem buscado água? Porque no Salmo 23, verso 2 e 3, o salmista fala que ele me leva às águas tranquilas. Porque uma outra característica de uma ovelha sadia é que ela, além de não comer capim contaminado, cheio de carrapicho, ela também não bebe água suja. Irmão, ter Jesus como pastor é tomar uma decisão também. De ter uma decisão e conversar consigo mesmo. Eu quero Jesus como pastor da minha vida, mas agora eu quero tomar uma decisão
para Ele me conduzir verdadeiramente aos pastos verdejantes, aonde o capim é genuíno, aonde o leite não é falsificado, aonde as águas são puras, cristalinas. No começo da nossa conversa eu citei Isaías 44:3, que o Senhor fala: derramarei água sobre o sedento. Por que você está em tormento? Olha o tipo de pasto que você está se aproximando. Olha o tipo de água que você está bebendo. Eu volto lá para João 10, versículo 2, quando Jesus, se identificando pastor, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu quero te convidar agora, ouça a voz do pastor. Porque ele te chama pelo teu nome, porque ele fala em João 10, 2, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Ouça nessa noite a voz do pastor, Jesus te chamando, para te tirar desses pastos estranhos que você está pensando em ir. No verso 2, olha como é que Deus trata. No verso especificamente o 3, o Senhor nos chama pelo nome. Cada ovelha é conhecida do Senhor, porque quando Ele chama pelo nome, a ovelha que é de Jesus ouve a voz do pastor. Se você, nessa noite, está sentindo a palavra de Deus na tua vida, você aí que está em tormento, está sofrendo, fazendo a tua família sofrer, reconheça o senhorio de Jesus. Reconheça que você precisa de Jesus, porque você é uma ovelha vulnerável, dependente, não vai conseguir sozinha. João 15, verso 5, o pastor disse, o pastor Jesus: sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Por que você está tentando ir por esse caminho? Nessa crise mundial que assola o mundo, uma voz está tentando te levar para outros pastos e te oferecendo águas barrentas. E no versículo 5 de João 10, o mestre está falando: as ovelhas que pertencem a mim não ouvirão a voz do estranho. O Senhor está te mostrando, você que me ouve pela internet e quer retornar para Jesus hoje. Você que está ouvindo essa palavra simples de uma pessoa que não sabe nem conversar, que sou eu. Jesus quer tirar você desse pasto cheio de espinho, dessa água barrenta. E nessa quarentena, e nessa crise, Ele está te dizendo: eu te chamo pelo nome e eu tenho água para te dar, água limpa. Água limpa. Coloca o versículo aí, irmão, de Apocalipse 7, 17. Apocalipse 7, 17. Olha o que fala. O cordeiro apacentará e os levará à fonte das águas vivas. Ei, o pastor está te chamando. O grande pastor, o Senhor Jesus, quer cuidar de você. O grande pastor, ele tem remédio para a tua ferida. Ele tem o bálsamo. Ele tem paz para te dar. Quando o salmista fala que o grande pastor me faz deitar em pasto verdejante, é porque a ovelha, quando ela está com Jesus,
ela reconhece a dependência dela e Jesus é o pastor dela, se cumpre a palavra de Mateus 11, 28, 29 e 30. O Senhor, o pastor celestial, disse assim para você que não aguenta mais o tormento. Você que está longe, Ele está falando, vinde a mim. Os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha para os pastos verdejantes do Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí ele fala, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Você está cansado, cansada, frustrado, decepcionado com tanta coisa, mas tem um estranho falando para você que não vale a pena. Tem um estranho falando para você que você pode comer de qualquer tipo de capim, ou seja, praticar coisas erradas. Tome cuidado, essa é a voz do estranho. A voz do estranho vai falar para você que é normal mentir, é normal pegar aquilo que não é seu. É a voz do estranho. A voz do estranho vai falar que não precisa se submeter ao pastorado. A voz do estranho vai falar que você pode levar a tua vida de qualquer jeito. Por isso que Provérbios 14, 12 ou 12, 14 fala: há caminhos que para o homem parecem ser bom. Parecem, mas são caminhos de morte ao final. O Senhor está chamando ovelhas para a cura, para a restauração. Ele nos compara para sermos ovelha. Ele nos faz um alerta. Olha o que ele fala, lá em João 10 ainda. Somente devemos reconhecer a voz do Senhor. Não podemos seguir a voz do estranho. Tem uma história que ela é contada pelos pastores há muito tempo. Portanto, não é minha, da minha autoria, até porque é uma história com H. Eu era meninote ainda, e eu ouvia pastores contando essa história, que, dando conta de que um pastor foi numa região lá do sul do nosso país, aonde havia muita criação de ovelhas. Aquele homem fora numa viagem missionária, e lá tinha um açude, onde ele estava orando, numa mata, tem um açude, um pasto. De repente chegou um homem conduzindo algumas dezenas de ovelhas. Conversou com aquele jovem pastor, com aquele homem. Dali um tempo chegou outro, era a hora da ovelha beber água. E assim, sucessivamente chegaram 3 ou 4 pastores, condutores, guias, trazendo seus rebanhos. E aquele pastor, isso aqui eu ouvi há muito tempo, estava lembrando disso aí esses dias. Ele contou assim: quando acabou a nossa conversa, que coincidentemente também as ovelhas haviam tomado água, bebido água, estavam tranquilas, o primeiro que chegara tomou a posição, a dianteira, e com um brado, com um grito, com uma voz, ele falou: amo, e começou a falar o nome das ovelhas guias. Ele citou o nome de umas 4 ou 5, elas iam puxar o rebanho todo. E aquele pastor que contou isso falou assim: irmãos, é interessantíssimo que dos outros pastores não acompanharam aquele primeiro que saiu. Somente quem ouve a voz de Jesus sabe que Ele está falando com você. Você é de Deus. O estranho não tem poder mais na tua vida.
Rompa agora a tua relação com o mundo, a tua relação com o estranho, com as coisas erradas que o estranho te propôs, dizendo que é normal praticar coisas do mundo. Não é normal, porque você é chamado por nome pelo pastor. Você reconhece a voz do teu Salvador. E o estranho, a partir de hoje, não tem mais poder na tua vida. Jesus é um bom pastor. Você que procura descanso para a tua vida, não estou falando descanso físico, que também é importantíssimo, mas estou falando do descanso relacionado à ovelha, deitada, tranquila, segura, confiante em Deus. Aquilo que aconteceu na tua vida, eu profetizo agora, não é para te destruir, é para te trazer de volta para os braços do teu cuidador. E Ele vai curar suas feridas, Ele vai restituir na tua vida tudo aquilo que o estranho propôs para você e acabou te enganando. Jesus é o pastor que tem descanso, cura. Você se envolveu com água barrenta e o estranho falou para você, é o fim e Deus não quer mais. Essa voz você não pode reconhecê-la como sendo do Senhor, porque o Senhor é o pastor e Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. No livro, para encerrar, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, o Senhor Jesus, já quase no final da Bíblia Sagrada, na pessoa de João, João escreveu, registrou as últimas palavras do livro do Apocalipse. E eu sei que essa palavra vai ao encontro de muitas ovelhas que estão precisando ser pastoreadas. O Senhor Jesus falou assim, ao que tem sede, venha, eu te darei da água da vida. Você tem sede de água pura, você quer um alimento, procure ajuda. Aqui na igreja tem o pastor Francisco que pode te ajudar. Tem uma equipe de irmãos que pode te ajudar. Mas você tem de reconhecer as características da ovelha. Ela é mansa, dócil, obediente. Mas também ela é vulnerável. Não dá conta de andar muito tempo sozinha. Ela não tem instinto de luta, até porque lhe foi dada a ordem. Não pague mal por mal. A ovelha tem uma característica que se parece com você. Ela procura paz para descansar. Os pastos verdejantes são os locais que Deus tem para você, de graça. Mas você tem de reconhecer que você precisa beber da água que só Jesus pode dar. Talvez você comendo qualquer tipo de capim, porque o estranho tentou te enganar. Hoje você está sendo liberta das garras do estranho. Ele não tem poder na tua vida mais. Se você entregar a sua vida para Jesus, o Senhor cuidará de você. Mas se você
se viu envolvido com alguma coisa que o estranho propôs, renove a sua aliança com Jesus e Ele vai cuidar de você, porque Ele é o bom pastor e Ele deu a vida para você viver. Ele foi ferido para você ser curado. Ele chorou para você poder sorrir. Jesus está te chamando pelo nome. Seja quem for e aonde estiver, tem uma porta para você. Tem um caminho para você. E o Senhor quer te mostrar. Você que vai entregar a sua vida para Jesus, você que vai renovar a sua aliança com o Senhor, você que vai fazer um voto com Deus, fala: Senhor, eu tentei do meu jeito, mas eu acabei bebendo água barrenta e comendo capim contaminado. Se você confessar o senhorio de Jesus, você será salvo. Se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador e obedecê-lo, o que está na palavra, a ovelha tem a característica de obedecer. Você vai encontrar descanso e paz. E vai encontrar pessoas certas para te ajudar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é importante reconhecer o Senhor como pastor, o guardião, aquele que cuida, guarda, cura, aquele que dá abrigo, refúgio. O Senhor Jesus é o pastor que na hora da tempestade recolhe as ovelhas para protegê-las. O Senhor não é um mercenário. O Senhor, ao contrário do mercenário, o Senhor não abandona a ovelha. E ainda se ela se extraviar, meu Pai, o Senhor a busca, usa pessoas para isso. Então, Senhor, todo aquele que estiver orando com fé agora, estiver recebendo essa palavra com fé, com humildade, e quer renovar a aliança com o Senhor, porque de um modo ou de outro, se sente extraviado, longe, de um modo ou de outro, sente que ingeriu água barrenta, ou se alimentou de coisas que não são os pastos verdejantes prometidos pelo Senhor. Então agora, meu Pai, alcança essa pessoa onde ela estiver. Essa pessoa que chora porque quer uma porta, quer uma resposta. Essa pessoa que clama agora porque falou assim: Senhor, fala comigo, eu preciso de um caminho. Então, Senhor, eu te peço, mostra-te para ela, Pai. Senhor Jesus, revela-te para ela. Porque antigamente, Deus falava comigo pelos profetas. Agora Deus fala pelo Filho. Então, meu Pai, revela-te, ó Verbo de Deus. Revela-te, ó Espírito Santo. Cura, traz de volta, restaura. Cura as feridas todas de uma vez. E resgata essa ovelha agora, porque ela é tua. O Senhor pagou um alto preço. Então agora, nós repreendemos a voz do estranho. O estranho bate em retirada agora, porque nós fazemos um voto agora, que nós só vamos reconhecer a voz do grande pastor, Jesus, o Filho do Deus vivo. Pai, socorre a todos que clamam por Ti. Só o Senhor pode fazer isso. Fica conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus pela oportunidade que nós temos de falar essa frase aqui. Jesus é o pastor celestial. É o grande pastor. Ele instituiu homens aqui nesta terra para cuidar do rebanho até o dia do arrebatamento da igreja. Mas Ele é o grande pastor celestial. Entrega a tua vida para Jesus. O mais Ele fará.
Ele vai cuidar de você e daquilo que te traz temor. Amém. Nós estamos encerrando o culto. Nossa próxima reunião, nosso próximo culto online vai ser domingo. Se até lá o Senhor não voltar, 19h30. Vai ser da mesma forma. Os irmãos que vierem à igreja permanecerão no interior dos seus veículos usando máscara. E os irmãos, outros, acompanharão pela rede social. Nós temos aqui os irmãos que quiserem contribuir, se sentem no coração a liberdade, a gratidão e a fé, os irmãos poderão fazê-lo. Estaremos orando agora pelas contribuições, agradecendo o Senhor e pelo encerramento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Fica conosco, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda toda a nossa família. Pai, abençoa os irmãos que voluntariamente, com alegria, fé e gratidão, irão contribuir, vão semear no teu reino, através das ofertas, dízimos e demais contribuições. Mas tudo, meu Pai, de uma forma voluntária, em nome de Jesus. Leva-nos de volta para casa, guardado na tua presença. Abençoa todos os irmãos que louvaram e participaram desta reunião, seja aqui no pátio ou em suas casas. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo e a bênção do Jesus Cristo, o bom pastor, nos acompanhe hoje e sempre. Todo aquele que crê, diga amém. Estamos encerrando para a glória do Senhor.